Fala galera, aqui é do canal Edu Invest, quem está falando é Eduardo Faria. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito interessante. Esse é um dos primeiros vídeos desse canal e o assunto que a gente escolheu para começar é um assunto que divide muitas opiniões. São os dividendos. O que são os dividendos, né? Para que servem? Dá para ganhar dinheiro com eles? E como é que isso se encaixa no conceito de renda passiva? Fique com a gente, curta o vídeo, assine o canal e vamos lá para o conteúdo. Então vamos começar pelo começo. O que são os dividendos, né? Os dividendos, eles representam uma parcela do lucro das empresas e ela paga seus acionistas, inclui acionistas aqueles que têm papel, né, na bolsa de uma determinada empresa. Eles são provenientes, em geral, da performance do negócio, do caixa da empresa, dos lucros e da própria gestão da companhia. E, em geral, eles representam uma fonte de renda para o investidor, né? Então, muitas pessoas compram papéis pensando, sim, nos dividendos. Então, galera, para aprofundar, eu montei aqui uma tabela que mostra algumas empresas que pagaram dividendos em 2024. Elas estão entre as maiores pagadoras, mas não são as maiores, né? Elas estão entre as maiores. Eu tirei essa posição no dia 6 de janeiro de 2025 e mostra o principal indicador por qual nós avaliamos o dividendo, né? O pagamento de dividendos, que é o dividend yield, que está ali na coluna da direita. Ele é um percentual que depende do valor da própria ação. Então a gente vê nessa lista, né, dois tickers, né, que é o Petro 3 e o Petro 4, que estão entre as maiores pagadoras, mas por trás a gente só tem uma empresa física, que é a Petrobras, né? São os papéis ordinários e os papéis preferenciais. A gente vê a Copasa, vê duas empresas ligadas ao setor alimentício, a Marfrig e a JBS, e a Vulcabras. Você observa que tem empresas com dividend yield superior a 20%, significando que para cada real que você investir nessa ação, ela te retornou ao menos 20 centavos de dividendo durante o ano. Então, é um retorno de 20% em relação ao que você aportou nessa empresa. Esses valores de dividend yield, eles mudam à medida em que você tira essa foto, porque, como eu falei, dependem dos valores das ações. E muitas pessoas montam suas carteiras, suas estratégias, pensando sim no dividend yield. Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar num assunto que é polêmico, né, sobre dividendos. E se você procurar no YouTube, você vai encontrar vários vídeos, alguns falando bem, outros falando mal de dividendos. E não existe o que é bom ou ruim, existe o que funciona para a sua realidade e o que não funciona. Existe aquilo que funciona para o que você quer e aquilo que não funciona. Então, o importante é entender o conceito de dividendos e avaliar se esse conceito serve para você, se adequa à sua necessidade, né? Então, qual é a polêmica que existe, né? É que ações que pagam muito dividendo, elas não crescem. Elas são geralmente empresas consolidadas que têm bastante receita, mas não investem tanto, não crescem tanto, e aí o papel em si não vai se valorizar muito com o tempo, porque em vez de ele estar investindo no próprio negócio, ele vai estar pagando dividendos para os seus acionistas. Então isso é a tese de alguns, que alguns defendem, né? Por outro lado, o bom de uma empresa que paga dividendos, né? E aqui a gente traz a vaca leiteira como um representante, é que é uma ação que vai trazer para você uma renda passiva, que é o que algumas pessoas buscam em ações. Aportar e obter uma renda sem que haja uma desvalorização do seu capital. É um caminho que alguns investidores adotam e não necessariamente porque a empresa paga dividendos, ela não vai crescer. Ela talvez não cresça a um ritmo de outras empresas que não pagam, mas elas podem sim crescer, o mercado cresce, ela pode ampliar sua participação no mercado. E a tendência, evidentemente, é que uma empresa que busca pagar dividendos, ela está procurando um tipo de investidor. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é um dilema. Se você quer uma empresa que vai te dar uma renda mensal, ou se você quer uma empresa que está mais focada no seu próprio crescimento, em buscar novas oportunidades, e nenhum dos dois está errado.
depende sim do seu próprio perfil. Então essa é que é uma pseudo-polêmica que existe sobre dividendos. Não existe polêmica alguma. Você tem que escolher a empresa dependendo do seu perfil. Se você tem um perfil que privilegia a renda passiva, que você quer mais segurança e quer ter um retorno mais rápido, você vai buscar ali empresas boas que tenham altos dividendos. Se você não quer isso, você tem uma visão de longo prazo, de muito longo prazo, e prefere apostar ali numa empresa que vai crescer com o tempo. E quando eu falo apostar, não estou falando de jogo, eu estou falando de estudar e avaliar e verificar que aquela empresa tem o potencial de chegar onde ela almeja, né, em termos de mercado, em termos de crescimento. Então, esses são apenas dois perfis diferentes. Então, não existe polêmica para nós que somos investidores. Cada um tem que olhar o seu perfil e escolher a empresa que mais se adequa à sua situação. E aí, pessoal, só temos mais algumas perguntas aqui para abordar antes da gente dar uma olhada em números reais, né? É quando, quem e como, né? Primeiro, né, quando é que se paga dividendos, né? Existem diversas periodicidades, né? Existem poucas empresas que pagam dividendos mensais, algumas, a grande maioria talvez, pague trimestralmente, algumas pagam apenas anualmente e outras pagam de forma esporádica, que são decididas pela sua assembleia. Algumas outras não pagam dividendos de forma alguma. Então, quando você quer apostar nessa forma, né, de selecionar empresas para a sua carteira de investimento, você tem que olhar cada caso e avaliar cada empresa, como ela vem agindo, né, avaliar se ela paga mensalmente, se paga trimestralmente, qual é a periodicidade com que ela paga. Outra coisa importante é uma diferença que existe entre o que a gente chama de DataCon e DataX, né? São duas datas muito importantes, né? O que é a DataCon, né? Se você quer ter o dividendo de uma determinada empresa, você tem que estar preocupado com essa DataCon, porque para que você ganhe aquele dividendo, você tem que ter o papel antes dessa DataCon, né? Então, a DataCon é a data que é estabelecida que você precisa ter ação para ter direito a ganhar aquele dividendo, né? E a DataX é uma data a partir da qual, né, se você tiver aquele papel, você já não tem mais direito àquele dividendo específico. Então, é um intervalo de tempo que você precisa ter o papel para que você tenha direito ao dividendo, né? Existem alguns casos, inclusive, em que você compra o papel dentro da DataCon, né? Ou seja, você está elegível e você se desfaz desse papel antes do pagamento. Os pagamentos ocorrem, às vezes, em momentos temporais bem distintos, né? Você define que vai haver um pagamento e o pagamento ocorre daqui a 2 meses. Então vamos supor que você compra o papel, passe 30 dias com ele e se desfaz, mas você atendeu o critério da DataCon, você mesmo não tendo mais aquele papel na sua carteira, você tem direito a receber esses dividendos pelo fato de você ter atendido o critério da DataCon e da DataX. Então, a gente vai ver isso ali nos sites, né, essas datas para entender mais ou menos os tempos, mas isso varia, você tem que estar acompanhando sempre o seu papel para saber o que está acontecendo, né? E a última coisa, né, quem é que paga dividendos? Não são só as ações, né, que pagam dividendos, nós temos outros produtos, né, como os fundos de investimento imobiliário, as BDRs, os ETFs, são todos tipos de investimento que também tem um pagamento de dividendos como uma das suas formas de rentabilizar o negócio. Então, por último, pessoal, a gente vai dar uma olhada agora em alguns números reais, né? Estamos aqui no site do Status Invest, escolhemos aqui a Petro 4 para avaliar, e a primeira coisa que a gente vai ver é logo aqui no começo, né, o valor atual da ação, R$ 36,98, e o dividend yield, calculado pelo site de 21%, né, cerca de 21%. E aqui embaixo ele dá a informação, né? Ele diz que nos últimos 12 meses, né, o papel rendeu em dividendos 7,90. E é daí que ele tira exatamente o percentual. Vamos fazer o cálculo aqui rapidinho. Então, se a gente pega aqui 7,90 e divide por 36,98, né, vezes 100, para ficar em percentual, 21,36, bem próximo do valor calculado pelo site, né? Então aqui a gente tira o primeiro e o mais importante indicador de dividendos, que é o dividend yield, e mostra, ele é talvez um indicador de muito destaque aqui no site, está logo no começo, né? E é bem importante a gente acompanhar
esse indicador. Uma outra parte interessante do mesmo site, do Status Invest, é esse mapa de calor que eles prepararam, né? Então eles colocam aqui num gráfico os meses em que houve pagamento de dividendos, né? Mostrando os meses mais prováveis, né? Considerando os últimos anos, em que a empresa pagou dividendos. Então, se você olha o mês de maio, o mês de agosto e o mês de dezembro, são os meses mais prováveis onde a empresa pagou dividendos, né? E isso pode dar uma indicação para a gente da hora certa de comprar um papel com o objetivo de pegar o dividendos daquele papel, né? Você compra dentro daquela data e aí espera o momento de obter o dividendo e depois, dependendo da valorização, dependendo do momento, você pode até se desfazer do papel. Existem pessoas que fazem estratégias, né, utilizando exatamente essas datas com a previsibilidade da data com, né, das empresas, ou a maior frequência de pagamento, pode criar uma estratégia de negociação, né? E por último, aqui no mesmo site, um pouco mais abaixo, a gente vê exatamente os dividendos, né, pagos em cada um dos momentos que a empresa pagou, né, os valores que ela pagou, e você vê aqui nos últimos anos, né, os dividendos na casa de R$1,50, R$1 até 90 centavos, mas se você pega um histórico maior, né, olhando a Petrobras já teve momentos de pagar valores bem maiores, né? Então em 2022 a gente teve ali um momento onde ela pagou muito dividendo, né? Foi bastante intenso os dividendos pagos pela empresa, e aí agora ela está um pouco menor, né? Está um pouco menos frequente e com intensidades menores, né? Tivemos agora aqui em dezembro um valor significativo, né? De 1,50, e esses são os principais pontos que a gente tem que observar, né? E aqui eu estou justamente mostrando a data com, né? Quer dizer, qual foi a data utilizada como referência para que a pessoa que tivesse papel pudesse receber o dividendo. Então, pagando em forma de dividendo e juros sobre capital próprio. Então, ela tem aqui a data com, que foi dia 23 de dezembro de 2024. Mas o pagamento só vai ocorrer em março de 25. Então, quase 3 meses depois, ele vai fazer o pagamento. Então, você tinha que estar com o papel aqui no final de dezembro, para só em março ou fevereiro, nesse caso aqui, receber uma parcela desse dividendo, ok? Então é isso. Me conta o que é que você gosta mais, se você gosta de dividendo, se você não gosta de dividendo, o que é que você achou dessas informações. Escreve aí nos comentários se você possui na sua carteira papéis, né, ações ou empresas que pagam mais dividendos. E deixa o like, assina o vídeo, assina o nosso canal, compartilha com quem você acha que pode gostar dessas informações, e valeu, até uma próxima.